porque eles tinham que caçar, pescar, e isso não era nenhum trabalho fácil, era bastante árduo, mas era um trabalho sem organização e sem método laboral. Então, aí é onde surgiu toda a questão da carreira. Começa a se encaminhar. Então, a partir dos nossos ancestrais, muito distantes, os homens das cavernas, nós já percebemos uma questão do trabalho. Agora, sem organização e sem método. Mas, a partir do século XIX, nós já começamos a ter estudos voltados exatamente para a evolução da carreira. E aí nós temos o surgimento da noção de carreira a partir da sociedade industrial. Com a indústria já se começa a pesquisar cargos, funções, a coisa começa a ter um outro caminho. Agora vocês prestem atenção que nesse momento, nessa época, a atividade era meramente mecanicista, ou seja, não se procurava muito pelo profissional que pensasse, era mais o profissional que elaborasse, que tivesse a força de trabalho. Como se dizia antigamente, contratava-se mão de obra. Hoje nós contratamos cabeça e não a mão, não o trabalho pesado, tá? Então é por isso que nós temos que a cada dia enriquecer nosso conhecimento. É por isso que a cada dia os desafios são maiores, tá? A carreira ainda é um pouco definida em suas amplitudes, muito pouca, tá certo? Voltada meramente para a produção. Só produção. O que se queria ver era a época industrial, o que se queria ver era a quantidade que se produzia. Então, se um funcionário não produzisse o suficiente, fosse estabelecido que ele deveria produzir 1000 peças por dia e ele só estivesse produzindo 900, esse estava fora do contexto da empresa. Eu acredito que temos alguma pergunta por aí. É isso, Tati? Temos sim. Vamos nós. Um minuto. Aqui do Paulo Sapé. Sapé. Diz assim, faz a seguinte pergunta. Só um minuto. Como fazemos um plano de marketing pessoal? Em forma de texto, como uma carta de apresentação, em tópicos como um currículo? O plano de marketing é um relato de nossas qualidades profissionais e emocionais? A pergunta foi da aluna Lúcia. Lúcia, do Polo Sapé. Sapé. Ana Lúcia, não é isso? Não, Lúcia. Lúcia, um plano de marketing, em primeiro lugar, é algo que precisa ser escrito. Mas um plano de marketing não é para ser apresentado em canto nenhum. Um plano de marketing é algo que você tem que internalizar. Você tem que verificar, mais na frente você vai perceber isso, que num plano de marketing você tem que saber quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, e você vai procurar desenvolver cada vez mais essas competências e essas habilidades. E isso vai moldando o teu comportamento, o teu jeito de ser, a tua maneira. Então, um plano de marketing não é para ser apresentado em canto nenhum. Um plano de marketing é meramente pessoal. Você faz, você levanta quais são suas deficiências e você traça quais são os caminhos que você vai trilhar para a melhora sua. Então, se você vê que no seu plano de marketing, um exemplo, você tem uma dificuldade com matemática e isso é uma habilidade que você precisa ter para a profissão que você está querendo se candidatar, que você está querendo desenvolver na sua vida, então, para isso, você vai precisar botar no seu plano de marketing qual será o tamanho do seu desenvolvimento em matemática para chegar a ter esta competência. Se você pretende ser uma desenhista e você aí dentro vê que sua habilidade com desenho é boa, mas ainda precisa evoluir, você vai começar a marcar em que partes você precisa evoluir no desenho para que você chegue a ter a competência e seja uma profissional na área de desenho. Se o seu desenho é de moda, então você vai começar a ver exatamente todo tipo de desenho relacionados à moda. Tá? Então é isso que você precisa entender, que o plano de marketing é exatamente você levantar toda a parte que você precisa melhorar para que você tenha uma outra postura,
uma outra competência lá no futuro. Se você não traçar isso agora, você constantemente será a mesma pessoa. Então você precisa traçar isso hoje para ser uma outra pessoa diferente daqui a um determinado tempo. Espero ter esclarecido, Luciana. Mais alguma, Tati? Temos sim, algumas perguntas. Agora do Polo Boa Vista, em Roraima, é o aluno Pedro. O que é método elaboral? Ok. Pedro, Roraima. Pedro, laboral significa trabalho, tá? Laborar é trabalhar. Então, método laboral é o método de trabalho, certo? Mais alguma, Tati? Temos sim do Polo João Pessoa, o Carlos. Magno? Exato. É. Vimos tudo sobre marketing pessoal. Agora, como é feito na atividade? Existe um modelo? Enfim, como poderíamos fazer? Não, Carlos Magno, não tem um modelo. O modelo é exatamente esse que eu andei falando para a Lúcia. Você precisa saber quais são suas competências, quais são suas habilidades e que campo você quer atingir de melhoria em cada uma delas. E se comparar com aquela atividade que você pretende desenvolver. Se hoje você vamos supor, um locutor, e você pretende vir a ser um locutor de futebol, você vai precisar adquirir algumas habilidades, algumas características. E para isso você vai levantar hoje quais são as suas habilidades e comparar com as habilidades desse locutor esportivo, para você verificar onde está o gap. O que é o gap? É o buraco, vamos dizer assim. É o buraco negro que falta. Então é aquela parte que está faltando. Então o gap é exatamente essa parte que falta para que você seja um locutor esportivo. Então é nesse sentido que você vai fazer e nós vamos chegar a essa parte para podermos ter exatamente um avanço, cada um na sua relação pessoal. Mais alguma? Do Paulo Sapé, diz assim, mas na tarefa anterior foi solicitado um plano de marketing. Então, como vamos fazer para postar essa atividade? Explica o que devemos colocar na atividade. Ok. Como foi solicitado um plano de marketing e a nossa aula aqui é uma aula prática, a gente traz sempre em cada atividade o desenvolvimento de vocês, alunos. O que nós estamos querendo ver é exatamente escrito agora nesse momento, para que você tenha isso como base para o seu crescimento. Você veio aqui para adquirir conhecimento. Conhecimento esse que é para o teu crescimento. Então, o plano de marketing, agora, você vai escrever ele pensando na sua vida no futuro. E vai relatar isso para a gente. Somente. Então, agora é escrito. Mas lembrando daquilo que nós já falamos. Competências, habilidades, tá? E aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, o que é que eu tenho que evoluir nessas competências? Ou que novas competências eu tenho até que adquirir. Que de repente eu quero ser algo que eu preciso adquirir uma nova competência. Então eu vou ter que buscar essa nova competência. E quando eu botar essa competência, eu tenho que botar quais são os passos que eu vou dar para que essa competência, ao final daquele período determinado, eu as tenha adquirido. Ok? Mais alguma? Não temos mais nenhuma dúvida. Eu espero ter deixado claro para vocês como seria essa atividade. Tá certo? Vamos mais à frente. Já no século XX, a evolução da carreira, ela começou a partir do desenvolvimento do capitalismo industrial. Então a carreira, ela passa a ter uma progressão linear ascendente, diferentemente do que era no passado só a produção. Então ela começa já a crescer. Tá? E principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 80, ela passa a ser vista como desenvolvimento nas organizações. É um meio de você desenvolver dentro da própria empresa. E a partir dos anos 90, dá-se início à visão holística da carreira, onde suas atividades devem ser associadas à empresa e ao meio ambiente, não simplesmente ou meramente aquela tua atividade. E por isso que isso é uma corrente que começou nos anos 90 e hoje você vê aí inúmeras propagandas de empresas falando sobre o meio ambiente, falando em que seus produtos são ecologicamente corretos. Tudo isso começou lá atrás, na década de 90. E hoje nós estamos com isso solidificado. E
Agora, a partir do século XXI, essa visão holística de carreira em relação ao meio ambiente, ela está muito mais fortalecida. Ela começou em 90, mas agora não. Agora, Billy o slide, mas agora ela realmente está sedimentada. Então, a empresa que hoje não tem pessoas dentro do seu quadro funcional que pense no meio ambiente, é uma empresa que fatalmente terá seus dias contados. Pode ter o melhor produto, mas vai surgir uma outra empresa produzindo o mesmo produto e pensando no meio ambiente.